Seguimento às atividades do nosso simpósio. Gostaria de chamar então o moderador da nossa mesa redonda, que é intitulada Pesquisa em Exercício Físico e Esporte na Infância e Adolescência, professor Marcelo Francisco da Silva Cardoso. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite à diretora do APEX para coordenar essa mesa, que é Pesquisa em Exercício Físico e Esporte na Infância e Adolescência. E já partindo para os integrantes dessa mesa, eu gostaria de convidar então os professores que têm os seus projetos e vêm desenvolvendo as pesquisas nessa área. Primeiramente o professor doutor Adroaldo César Araújo Gaia, professor doutor Carlos Adelar Bobnotti e a professora doutora Flávia Meyer. Bom, só para comunicar então, a organização me passou aqui 15 minutos para cada um dos professores fazerem as suas exposições e depois abrimos 20 minutos para debate. Então começamos então com a professora doutora Flávia Meyer e depois damos sequência ao professor Carlos Adelar e por último o professor Adroaldo César Araújo Gaia. Eu posso. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite por participar nessa mesa redonda, principalmente para falar sobre exercício na criança e adolescente, que é uma área que eu me especializei, né? E 15 minutos é bem pequeno tempo, então eu pensei em fazer mais ou menos um apanhado das pesquisas que eu desenvolvi aqui, desde que eu vim para cá. Tá? Então, APEX, 4 décadas, né? Até foi bom eu fazer foi uma revisão para me lembrar tudo que já foi desenvolvido aqui, todos os alunos que já foram orientados. A minha trajetória, eu vim da medicina, fiz pediatria e especialização, e foi na especialização, lá por volta de 1986, que eu comecei a me interessar nessa área. Depois veio a época do doutorado, que eu não vou falar, e depois voltei como recém-doutora e agora como docente. Então eu marquei em vermelho, essa lista vermelha, o tempo que eu passei aqui, olhando, eu vi por metade do LAPEX, metade da vida do LAPEX, eu já estou aqui dentro. Então é muito importante para mim esse lugar. Eu comecei, né, não tem ninguém aqui, mas junto com o Cruel e com a professora Neiva, a me interessar sobre o efeito do exercício em crianças asmáticas. Então foi esse o tema que foi introduzido. Nós montamos também um programa de asma e natação. Não foi só um programa de extensão, porque ali a gente já registrava e tentava brincar de fazer pesquisa, porque pesquisa mesmo a gente não fazia. E mais adiante também submetemos um projeto para o CNPq que foi aprovado. Então, isso aqui, já teve algum impacto esse programa, porque parecia que era uma coisa nova, né? Essa relação entre exercício e asma e como podia haver recuperação da asma através da natação. Mais adiante, a Cláudia Lima, que está aqui, então foi um grupo bem grande que deu continuidade a esse projeto.
e mais especificamente, também naquela época nós tentávamos detectar a asma induzida pelo exercício no laboratório. Então isso a gente foi aprendendo e usamos uma medicação chamada parasimpático-lítica, que seria uma outra maneira de prevenir a broncoconstricção no lugar do beta-adrenérgico, que era a medicação mais conhecida, então era uma medicação alternativa na prevenção da asma induzida pelo exercício. Então aqui foi uma pesquisa chamada um pouco mais sofisticada, que deu origem talvez ao primeiro tema livre já apresentado no Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, junto com o apoio que nos orientava o professor Eduardo Henrique de Rose e também Jorge Pinto Ribeiro. Depois eu fiz doutorado, eu disse que eu não ia falar, mas foi na área, só para vocês saberem que eu mudei a área completamente e fui estudar exercício no calor, sudorese e reidratação, que agora nós estamos retomando aqui na escola. Mas quando eu voltei, né, com um monte de ideias para começar a desenvolver, inventei de montar então um projeto com treinamento de força em criança. Não era só criança pré-púbere, saudável, não, ainda eram crianças que teriam algum tipo de desnutrição. Então, na época, parecia uma coisa meio louca, assim, porque imagina treinar criança e ainda desnutrida, vão matar as crianças, tá? Depois o Androlfo vai falar sobre isso. Mas foi uma coisa que eu considerei, aí está o Ronei, que participou e deu continuidade ao trabalho. Eu acho que fui bastante criticada na época, mas como um trabalho, foi alguma coisa inovadora aqui na escola, na cidade, porque não se fazia treinamento em criança de força, e dali surgiram várias outras pesquisas, né? Aqui na época, então, aqui para vocês acreditarem, a gente trazia as crianças, né, de ônibus lá de uma vila em Viamão. O Ronei, o professor Ronei, montava os equipamentos, tinha todo aquele cuidado, né, em calcular exatamente o percentual de um RM. Então houve essa preocupação científica, não só de treinar, mas também houve uma preocupação social, porque essas crianças eram desnutridas, e aí a gente deixava elas felizes no final, recebiam um todinho. Na época, eu me lembro, houve também tentativa, tudo isso que se faz agora, que o Marco e que o Ronei estão fazendo agora de maneira super sofisticada. Essas crianças iam no hospital de clínicas fazer ecografia para se avaliar a mudança da musculatura, para ver se havia algum efeito, né? Elas nunca tinham visto uma escada rolante na cara dela. Foi então uma experiência muito agradável. Nós conseguimos juntar vários alunos de iniciação científica, né? O Ronei, a gente ainda acabou indo mais uma vez para o Colégio Americano de Medicina do Esporte para mostrar que o treinamento de força também tinha algum efeito sobre a criança com uma desnutrição marginal, né? Graças a Deus a gente não conseguiu nenhuma criança com um grau de nutrição muito grave. E aqui vocês podem ver, está bem claro ali, né, no pôster, vocês conseguem ver que elas aumentaram a força. Naquela época era assim que se apresentava. Então depois eu fui promovida professora, e aqui eu consegui achar uma foto do Guido Guimarães, que foi quem na época me deu tanto apoio, né, para continuar fazendo essas pesquisas. E aí vieram um monte de alunos, aqui são uma lista de alunos que eu já orientei, 30, né, em 5 de mestrado, o Ronei está aí, o doutorado também, e com criança eu marquei em vermelho, só para vocês verem que no início eu não consegui convencer muitas pessoas a
fazer pesquisa com criança, e no meio do caminho alguns me enganaram, diziam que iam fazer com criança, acabaram não fazendo. É claro que o início foi com força muscular, então a gente fez não só avaliação com treinamento, mas destreinamento, e na época chamado treinamento misto, agora é mais treinamento concorrente, que foi feito pela Patrícia Schneider. A Andréia Fontoura, que vai defender o seu doutorado amanhã de manhã, convido vocês a participarem, sobre treinamento também concorrente em crianças e meninas obesas, tanto no calor quanto em ambiente termoneutro. Amanhã de manhã ela vai estar aqui apresentando. Ela fez um trabalho sobre o destreinamento. Então, além do treinamento, ela acompanhou o destreinamento, mostrando que as crianças poderiam perder muita força muscular se elas deixassem de treinar. Depois houve estudos também na área de ortopedia, com o Francisco Caran e o Pires, né, mais aqui sobre saúde óssea, no voleibol, mostrando que jovens, quando praticavam voleibol, apresentam na pós-menopausa já uma massa óssea maior, né? O doutor Simões também mostrando que muitas vezes a fratura de antebraço não é só causada pela maneira com que a criança cai, mas também pela qualidade do osso e pela falta, por uma diminuição da atividade física, né? Também na área da cardiologia, aqui está o professor Álvaro, né, que estava na banca da doutora Rose, mostrando efeitos já de volume, de função, não dá para reconhecer. Mudou muito. É impressionante como melhorou. E obesidade, é claro, né? Também desenvolvemos vários estudos, não só no manejo da obesidade na criança, mas também fatores de risco. O Otávio, foi aluno de mestrado, mostrando o quanto aqui prevalência de fatores de risco em uma população de crianças obesas, muito obesa, mostrando já que a prevalência é muito alta de glicose aumentada, insulina aumentada. E na parte de diabetes também, mais especificamente, efeito agudo da glicemia durante o exercício, através da reposição de carboidrato por meio líquido. Então aqui já foi uma área que a gente tentou introduzir também essa área de reidratação, que é uma linha de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então veio o Rudinei, que é aqui que está bebendo, não é Gatorade, ele está bebendo vinho, né? Foi mostrando que durante o exercício, então, se pode manter melhor a glicemia, comparando com água pura, né? Em crianças com diabetes tipo 1. Mesmo assim, com 6% de diabetes, 6% de glicose no líquido, se encontrava uma diminuição. A gente desenvolveu um próximo estudo, e aí foi o trabalho da Cláudia Perrone, mostrando que 8 ou 10% de ingestão de carboidrato, então uma quantidade maior de carboidrato, manteve melhor os níveis glicêmicos. E aí veio a Câmara Ambiental, 2012, a gente conseguiu já fazer pesquisas mais relacionadas à minha área que eu tinha desenvolvido no doutorado. Então examinamos também sudorese, perdas e balanço hidroeletrolítico em nadadores, jovens atletas, asmáticos também, em sessões de crianças fazendo algum treinamento, como futebol, futsal, tênis, ginástica. Então veio o trabalho da Simone Kim,
que nós comparamos as sudorese, perdas hídricas de nadadores e corredores, mas não fora, no seu ambiente, mas dentro da câmara ambiental. Então aqui a gente já conseguiu usar a câmara ambiental. O Orlando estudou e aperfeiçoou o método de coleta e captação e análise do suor, porque aqui também conseguimos o aparelho, que era um analisador de eletrólito do suor, e aí nos deu possibilidades de seguir também nessa linha de pesquisas. E a Cláudia Perrone, no seu doutorado, desenvolveu então essas perdas eletrolíticas em atividades de campo, né? Na ginástica, e mais recentemente meio que combinei, né, a área de obesidade com regulação térmica e sudorese, e a gente vem desenvolvendo em crianças obesas, comparando quanto que elas toleram, como que elas reagem ao exercício do calor. Já tem na câmera. Então essas são as linhas de pesquisa que o nosso grupo está desenvolvendo, e as últimas publicações. Então Paulo, é meu aluno de doutorado agora, publicou esse ano, tá, no International Journal of Sports Medicine, e essa semana confirmou também uma publicação no Journal of Pediatrics, que é um trabalho da Gabriela Leites, que está fazendo o doutorado onde eu fiz. Então ela voltou para fazer o doutorado. Então eu gostaria de agradecer, né, a minha trajetória, a experiência aqui foi meio que na brincadeira e acabou tudo isso. E foi cantando, né? A gente não sabe direito o caminho que vai tomando, mas eu acho que são bons os resultados. Obrigada. Bom, passamos a palavra então para o professor Carlos Adela Bobinotti. Bem, pessoal, nós estamos em família, né? Eu vou dispensar, eu acho, a apresentação. Bom, deixa a primeira parte e a gente vai. Bom, inicialmente gostaria de agradecer o convite, né, e dizer que é uma satisfação, né, estar aqui ao lado de colegas, de alunos, né, e de pessoas que fizeram esse LAPEX e a ESEF, né. Quero agradecer especialmente a oportunidade de estar na mesa junto com o professor Adroaldo, que sempre me orientou ao longo desses 35 anos de ESEF, né, eu estou aqui desde 1979, né, com 33 anos de ESEF. A oportunidade de estar presente o professor Jorge Olímpio Bento, né, que diretor da escola da Faculdade do Desporto da Universidade do Porto, em Portugal, que me deu a oportunidade de fazer o doutorado, e uma oportunidade única, e que a minha vida mudou a partir dessa experiência que eu tive em Portugal. Uma experiência bem longa, né, dentro da área da teoria e metodologia do treinamento esportivo. Está muito alto, não? Bom, as pesquisas que eu faço aqui na ESEF tem muito a ver com a questão da motivação para competir no esporte juvenil. Eu vou contar uma pequena história para vocês. Eu fui treinador de tênis muitos anos, né? Foi aproximadamente 24 anos que eu estive à frente de equipes de tênis, né? Equipes profissionais, equipes de alto rendimento juvenil. E durante todos esses anos, um pai, né, pediu uma reunião comigo e disse assim: Bobinotti, o meu filho, ele há 3 anos que ele vem jogando tênis, é um menino de 13 anos, e ele compete, vai em todos os jogos, ele adora competir, mas ele perde constantemente, né? E eu tenho uma preocupação: será que meu filho vai ser que eu considero, entre aspas, um perdedor no esporte? Ele não vai ser um perdedor na vida também? Será que nós não estamos formando perdedores, né, através do esporte? Bom, eu obviamente que disse: olha, não percebo dessa maneira, acho que a situação
a ideia não é essa, né? Nós temos vários outros exemplos e todas aquelas conversas que a gente de alguma maneira tenta fugir da questão central, né? E fiquei muito... mas fiquei com aquele grilo, né? E aí, em 2008, nós tivemos a oportunidade de receber o professor Robert Singer aqui. E eu comentei com ele, né? Disse assim, professor, o professor Robert Singer é um professor já aposentado da Universidade do Sul da Flórida. Teve aqui, deu uma palestra para nós, foi um dos grandes nomes da psicologia do esporte na década de 80, início da década de 90, né? Teve aqui, nós tivemos a oportunidade de conviver durante 2 dias, e eu perguntei para ele, coloquei para ele essa questão, e perguntei o que ele achava sobre isso. E ele disse assim, olha, há um recente estudo nos Estados Unidos que apresentou um resultado interessante, dizer, uma equipe de futebol de crianças de 12 anos foi campeã americana. E aí foi feita uma pesquisa com os meninos que estiveram na reserva durante a competição. E perguntaram para eles, para as crianças, o seguinte, vocês que foram campeões, preferiam ter perdido o campeonato, mas jogado, ou estar na reserva como tiveram e foram campeões? Mas cerca de 80% das crianças disseram que preferiam ter jogado e ter perdido do que ter ficado na reserva e levado a medalha de ouro. Bom, quando ele me disse isso, eu digo, bom, mas é muito interessante então saber qual é a motivação que leva essas crianças a competir. E comecei a estudar a motivação. Por que a maioria das crianças, porque quem ganha são poucos, dentro de uma perspectiva de alto rendimento infanto-juvenil, né? O que leva essas crianças a se motivar, a competir constantemente ao longo da sua formação, né? E, bom, e perder e continuar, né? E comecei a observar muito isso. E ao longo também de algumas experiências que eu tive com grandes profissionais, né? Professores, assim, numa boa condição profissional, pessoas, médicos muito bem sucedidos, assim, que foram meus treinadores, foram meus alunos na época e perdiam muito, né? E o que eu percebi é que havia inúmeros exemplos de crianças que perdiam no esporte de alto rendimento infanto-juvenil e que tinham sucesso na vida futura. Eu digo, mas o que leva a isso? Como é que isso acontece, né? A questão da motivação. E nós já estamos hoje com uma amostra de mais de 3.500 crianças, né? Onde nós estamos procurando saber a questão o que motiva essas crianças a competir, né? Principalmente crianças de 12 até 17 anos, né? E a gente está percebendo que nos diferentes esportes, os resultados que têm apresentados é assim, todas elas têm prazer em competir e uma outra qualidade, por exemplo, no atletismo, a saúde, né? No vôlei, o controle de estresse, no tênis, a saúde, controle de estresse, no tênis mais ligado à questão da sociabilidade, né? Portanto, assim, o prazer está presente em quase tudo, né? Por que isso? A questão, como conduzir o prazer? E a definição de prazer e motivação tem muita relação com a motivação intrínseca dessas crianças, né? A motivação intrínseca é aquela motivação que sai da pessoa mesmo, né? Ela não é estimulada por uma fonte externa, né? A motivação extrínseca é aquilo que realmente tu gosta, é aquilo que tu quer, aquilo que parte de ti. E, consequentemente, segundo a teoria da autodeterminação, essa questão do prazer na atividade é o que leva uma pessoa a ter autodeterminação naquilo que ela faz. E portanto, fique mais tempo convivendo com aquela atividade, persistindo naquilo. Há outras teorias, como a teoria da motivação na perspectiva futura, né, que também é muito interessante, o que leva uma pessoa, por exemplo, a investir 10 anos num objetivo, que é um objetivo do esporte de alto nível, né? Portanto, a motivação, me parece que essa questão voltada ao prazer, ela é muito interessante, né? Mas como é que eu vou sustentar teoricamente isso? Né? Como é que eu vou sustentar teoricamente? Eu, como acadêmico, eu tenho que ir atrás da base teórica para isso. E aí eu recomendo para vocês um livro, que é o livro Desporto para Crianças e Jovens, de Razões e Finalidades,
um livro organizado pelo professor Adroaldo, pelo professor Antônio Marques e pelo Gotani, né? Um livro muito interessante, há capítulos do professor Bento, há capítulos de vários professores, né, da área da pedagogia do esporte, né? E mais um capítulo em particular do professor Antônio Marques, que foi o professor que me orientou na minha tese de doutorado, né? E nesse capítulo ele apresenta categorias que estabelecem o que na competição, quais as categorias centrais para que a competição seja um modelo de educação e formação de crianças e jovens. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte: a competição, ela precisa ser adequada à criança. E o que hoje acontece é que a criança compete com regras de adultos. Para vocês, um exemplo, por exemplo, eu vou falar do meu esporte, que é o tênis, né? As categorias de 11 anos, uma criança de 11 anos, ela joga as competições de tênis nas regras do adulto, totalmente nas regras do adulto. Não há nenhuma concessão das regras do adulto para... Quanto tempo eu tenho? 7 meses. Então, não há nenhuma concessão com relação a essa questão, por exemplo, da competição infanto-juvenil e da competição adulta, né? Portanto, a primeira questão que coloca, a competição, ela tem que ser adequada às crianças, né? Se a competição respeitar a criança, né, nos seus aspectos cognitivos, motores, nos seus aspectos emocionais, na questão biológica, né, se prevalecer aquilo que é importante para o desenvolvimento dessa criança, a competição passa a ser uma categoria central da formação e educação de crianças, né? Portanto, começa-se que novas pesquisas nessa área, procurando que competições são feitas, quais são os regulamentos dos diferentes esportes, há alguns adaptados, há outros que não, né? E isso está gerando inúmeras pesquisas. Nós estamos com um projeto, nosso grupo de pesquisa, em cima de investigar de que competição é essa, né, que está importando o modelo adulto, quais são os objetivos dessas competições. Uma questão central. Segundo ponto importante que o professor Marques coloca, que está servindo de referência nessa perspectiva. Segundo ponto importante, que é a questão de que a competição, ela é uma categoria estruturante do esporte. Ou seja, sem vitórias e derrotas, o esporte se descaracteriza, né? Nós sabemos que a vitória, ela é fundamental e ela motiva a criança para continuar na atividade, mas nós temos que aproveitar a derrota para o processo pedagógico, para ensinar, para aprender com a derrota. É só através da derrota que eu consigo os grandes saltos de qualidade. Então eu preciso observar isso. Eu, enquanto pedagogo, né, para manter uma criança no esporte com prazer, com disposição, eu preciso saber aproveitar a derrota num aspecto importante. Nós estamos fazendo pesquisas no nosso grupo, né, nessa linha de qual é a relevância da vitória, qual é a relevância da derrota, que seria a segunda categoria central. E por último, o professor Marques coloca uma questão muito interessante, que está nos gerando várias pesquisas também, que por mais que é muito curioso até, porque ele diz assim, com relação ao número e à frequência de competições, né? O que ele diz é o seguinte, é que a criança pequena, ela precisa competir muito mais do que as crianças em idades mais avançadas. A competição deve aumentar a frequência. Portanto, aqueles técnicos que trabalham, né, com o desenvolvimento da técnica, né, que trabalham com, primeiro vou aprender a bater na bola, primeiro eu vou aprender a técnica, depois eu vou aprender a jogar, a concepção, ela simplesmente troca para uma perspectiva tático-técnica. Ou seja, eu aprendo jogando, é perdendo, é ganhando, é competindo, é participando. Mas que jogos são esses? São jogos institucionais? Não. São os jogos reduzidos, os jogos adaptados, né? Ou seja, nós, enquanto professores, nós precisamos estimular as crianças a competir, a jogar, mas jogos que não são formais, não há razão para isso, né? Então, o desenvolvimento dos jogos, essas categorias que, portanto, motivam a criança, que façam que a criança permaneça no esporte, são categorias extremamente importantes, né, para que nós possamos cumprir o nosso compromisso enquanto educadores e formadores de crianças, que
possam usar o esporte para o resto da vida, né? E sempre usando a questão das vitórias e derrotas da competição como uma categoria central. Esse tema, né, esse é o tema que o nosso grupo atualmente vem desenvolvendo suas pesquisas, né, e a nossa expectativa é que de alguma maneira nós possamos contribuir com a questão teórica, com o desenvolvimento da ciência, né, dos aspectos culturais e pedagógicos no Brasil, mas que também